Fala, meu povo, professor Newton Filho na área, começando mais uma aula sobre Shinto 04, né? Vamos aí para mais uma aula. Essa aula que foi pensada para o nono ano. Hoje eu estou atuando nas escolas Oneide de Souza Tavares, Luiz Nunes Direito, Manuel Saturnino de Andrade Favacho e Instituto Bom Pastor. Então, se você faz parte de uma dessas escolas, né, da rede estadual de ensino do estado do Pará, rede pública de ensino, seja muito bem-vindo. Você é aluno do nono ano, essa aula foi pensada para você. Depois da aula vai ter um link aí na descrição do vídeo, que vai ser uma provinha tranquila. Você assiste essa aula, assiste de novo, assiste as outras aulas e faz ela com calma, tá bom? Vamos lá. Vamos começar falando sobre Shinto, os ramos do Shinto, os tipos de Shintoísmo, tá bom? Vamos começar sobre o Shintoísmo estatal. É interessante que a gente falou nas outras aulas, ou séries anteriores, né, não nas aulas do nono ano, mas do sétimo ano, sobre tribo, que é um grupo unido por laços de parentesco, e aí a possibilidade de você ter uma religião tribal. A gente falou sobre nação, que é um povo unido pela mesma cultura, e aí a possibilidade de você ter uma religião nacional, que é o caso do Shinto, de certa forma, né? Tá muito atrelado à cultura do Japão, expandido pelo Japão, né? De forma muito marcante. E quando você fala de Estado, que é um povo unido pela mesma lei, você vê a possibilidade de se falar em religião estatal, que foi o que aconteceu no Japão de forma muito marcante, apesar de outros países terem tido uma lei que assegurava que só uma religião ia ser permitida no seu país, mas o governo Meiji, o Império Meiji e toda a era Meiji explorou isso de forma muito marcante, né? Então vamos começar do Império Meiji, tá? Império Meiji que não foi só um império, foi uma era. Vamos colocar aqui a imagem dele, tá? O Imperador Meiji. Antes dele, esse cara aí, havia a era Tokugawa, que era a era dos samurais, tá? A era dos samurais. Então, como o Japão estava dividido em vários grupos, né? Em várias vilas que eram comandadas pelos shoguns, que eram os líderes militares dos samurais. E durante muito tempo chegou até o ponto de o imperador não mandar quase nada, né? Quem mandava eram os líderes militares. Bem parecido com o que vocês estudam sobre feudalismo na Europa, né? Esse é um assunto bem marcante em história, tá? Vamos prosseguir. Isso no Japão. E aí vai vir esse imperador Meiji, ele vai fazer uma aliança com os ingleses e vai pegar armas de fogo, né? Vai pegar todo um aparato militar que vai possibilitar ele dar um golpe e tirar o poder dos shoguns. Ele vai matar um monte de samurai, né? E vai tomar a força, o poder para ele. E o último shogun vai se render no ano de 1867. Em 1868 começa a era Meiji, né, onde o Shinto vai se tornar uma religião do Estado, os sacerdotes vão ser funcionários públicos, tá? A imagem do imperador como kami vivo vai ser muito trabalhada. Eu vou colocar aqui o Samurai X, que vai ser um desenho da minha juventude, né? Eu gostava muito e ele trabalha em cima dessa ideia, né, do que foi o período, o início da era Meiji, né, onde religiões como, por exemplo, o budismo era proibido, né, só era permitido o Shinto no Japão. Então era uma arma do governo, né, era uma forma do governo
focar o poder no imperador. Como eu disse, a imagem do imperador enquanto kami vivo durante o Império e toda a era Meiji foi muito forte, foi muito trabalhada. Essa mentalidade, esse trabalho vai durar até a Segunda Guerra Mundial, né, onde você vai ver a presença dos kamikazes, que eram aviadores japoneses que jogavam seus aviões contra os navios inimigos. Não matavam muita gente, mas causavam um grande prejuízo, né? Destruíam um navio inteiro. Um avião destruía um navio inteiro. E quando eles morriam, eles passavam a ser cultuados no templo como kamis, como kami. A gente deve lembrar que havia essa ideia no Shinto de que existia kami que eram espíritos ancestrais protetores. Tá aí uma imagem dos kamikazes, tá? Aviadores japoneses, entendeu? Então tudo isso vai estar atrelado ao shintoísmo estatal, tá bom? Vamos prosseguir aqui para dar tempo de falar de tudo. Kyoha Shinto é um grupo de religião, não vou dizer seitas, é meio pejorativo, né? Mas é um conjunto de, de, de igrejas do Shinto, tá? Foram separadas por um decreto do governo em 1882, né? Era Meiji, do culto nacional, entendeu? Shintoísmo estatal. O apoio público foi negado a eles e suas denominações foram chamadas de Kyokai, que é igreja, ou Kyoha, que é seita, para distingui-las dos santuários estabelecidos chamados de Jinja, que eram considerados instituições estatais. Aí vem o Jinja Shinto, que é o composto pela Associação dos Santuários, tá? É, mais dos kamikazes, Jinja Shinto, aqui uma imagem do Jinja Shinto, referente ao Jinja Shinto. A palavra Jinja significa santuário, tá? São os santuários do shintoísmo. É isso, é uma associação de santuários Shinto que existe lá no Japão, tá? Nós vamos ter o shintoísmo imperial, tá? O shintoísmo imperial, vamos colocar aqui uma foto da Amaterasu para falar do shintoísmo imperial. É o Koshutsu Shinto. É um termo geral para os ritos de conclave realizados pelo imperador para orar a um grupo de divindades centradas em Amaterasu, a deusa do sol. Vamos lembrar que Amaterasu é vista como o antepassado da família imperial, né? Então, é de se esperar que o rito imperial, né, o Shinto imperial, vá fazer referência a Amaterasu. E aí são rituais de datas marcantes, como é o Shinto, né? Como a gente viu, as pessoas não vão num período certo, todo domingo, toda sexta-feira ou todo sábado aos templos. Não, eles vão em festivais, né, fazem um ritualzinho lá e tudo mais e pronto, tá? Um desses rituais, eu até recortei aqui para não. O Daijosai, ou Grande Festival de Ação de Graças, é o primeiro. É o primeiro ritual realizado pelo recém-coroado imperador do Japão em um palácio chamado Daijokyu, temporariamente construído dentro do Palácio Imperial. Além deste rito, os ritos realizados no grande santuário de Ise devem ser incluídos nessa categoria de rituais marcantes do Shinto imperial, né? Entendeu? Existem clérigos e mulheres
né? Homens e mulheres, desculpa. Os homens são chamados de Shoten e as mulheres de Naishoten, que estão servindo para ajudar o imperador a realizar os ritos. O número de ritos realizados pelo imperador chega a variar é, de acordo com o tempo, né? Então isso é o Shintoísmo imperial. Há mais detalhes e outra oportunidade a gente pode explorar mais. Mas são os ritos feitos pela família imperial. Existe uma democracia hoje no Japão e tudo mais, uma legislação, mas o imperador ainda é a marca da unidade japonesa, né? Da união do Japão enquanto nação e tudo mais, tá? E aí nós vamos ver também o Shinto doméstico, tá? O Shinto praticado em casa, né? Como nós vimos, tem o Kamidama das famílias, tem uma imagem que vocês estão vendo, né? Onde se coloca a imagem de um ancestral, né? Se coloca oferendas, amuletos, entendeu? A foto desse ancestral ou então um artefato dele, você vai ver uma espada aí. Tem muito essa questão de dar presentes aos antepassados, né? O homem recebe uma espada, a mulher recebe um espelho. Aí no caso nós temos uma espada. Talvez tenha sido desse ancestral ou tenha sido um presente dado a esse ancestral. Tá bom? Então tem esse shintoísmo realizado na casa. Vamos ver aqui uma imagem do Mikan Shinto. Peguei essa imagem de um turista, né? Uma foto de um turista. Espero que ele não se aborreça de eu usar a foto dele nas minhas aulas. Se se aborrecer, é só falar que eu tive. O que é o Mikan Shinto? Alguns falam como Shinto folclórico. Na verdade, é aquele Shinto do interior, pelo que eu estudei, né? No interior do Japão, que não tem uma regra fixa, né? O Shinto ele passa por todo um histórico de urbanização, entendeu? Estatização, inclusive, que vai acabar pedindo que ele tenha regras mais bem estabelecidas, mas vai permanecer esse Mikanshito, são as tradições do interior que não tem uma regra fixa. Tá? Então, em cada local você vai ver as suas regras próprias daquela vila, daquela comunidade. Tá? Bom, a gente está no meio da aula ainda, não deu meia hora. Vamos ler um texto aqui que é uma descrição sobre como é o ritual Shinto. Tá? Separei aqui para ler com vocês. Normalmente um santuário, ou seja, um jinja, tem um tori na entrada, aquele portal de madeira, na maioria das vezes pintado de vermelho. Na maioria das vezes, tem alguns que é só madeira, né? Ele indica que a área dentro do portal é um espaço sagrado. Outra característica é que o nome de cada santuário é acompanhado da palavra jinja. Quando trata-se de um santuário ligado à família imperial japonesa, nós vimos que existe o Shinto próprio da família imperial, o nome é acompanhado de Jingu, ao invés de Jinja. Como, por exemplo, podemos citar os santuários de Yashiro, Miya, Rokura e Taisha, entre outros. Muitos templos shintoístas são ornamentados com o shimenawa, cordas de palha de arroz trançadas, feitas com dobraduras de papel em forma de raios, shide. E como a natureza exerce um papel fundamental no Shinto, os santuários Shinto são rodeados de árvores. O caminho entre o tori e o santuário é chamado de Sando, caminho de aproximação. Sando, desculpa.
Segundo a crença Shinto, esse percurso serve para relaxar e acalmar a mente dos visitantes. Chegando ao santuário, vemos um Temiso-sha, fonte de purificação. É uma espécie de casinha com telhado, que embaixo tem uma bacia de pedra com água e conchas de metal com cabo de madeira. Neste local, os visitantes se purificam, lavando as mãos com a ajuda de conchas da fonte. Também se coloca um pouco de água nas mãos para enxaguar a boca. Mas atenção, não pode beber a água nem levar a concha até a boca. A água serve apenas para se livrar das impurezas. Em frente ao altar, os visitantes normalmente seguem um pequeno ritual. O visitante faz uma oferta, colocando uma moeda no lugar destinado. Em seguida, toca-se um sino preso com uma corda, curva-se 2 vezes, bate palma 2 vezes, curva-se novamente e faz uma oração de alguns segundos. Pronto. E esse, né, é o ritual do Shinto, né? É uma sala que foi rápida hoje, né? Já estamos indo para o final. Vamos colocar a imagem agora de Motori Norinaga. Eu que estava com medo que não ia dar tempo de falar tudo, mas deu tempo, tranquilo. Motori Norinaga veio entre 1730 a 1801. Foi um grande estudioso dos mitos Shinto. Seu pai, um comerciante de tecidos, morreu quando Norinaga tinha 11 anos, mas com incentivo de sua mãe estudou e tornou-se médico. Estudou profundamente o Kojiki, o Conto de Genji e outras publicações clássicas, possivelmente influenciado pelo movimento nacionalista Kokugaku. O estudo de Notori sobre os clássicos japoneses, especialmente o Kojiki, forneceu a base teórica do moderno renascentismo de Shinto, rejeitando a influência budista e confucionista de sua interpretação. Ele traçou o espírito genuíno do Shinto aos mitos japoneses antigos e às tradições sagradas transmitidas da antiguidade. Embora ele aceitasse o dualismo ético, o bem e o mal, ele acreditava que o mal existia em prol do bem, como um elemento antitético do bem superior dialético. Outro pensamento marcante de Notori foi que o Japão, os kami e o imperador e o Shinto são uma unidade indivisível. Então esse último pensamento aí bem nacionalista, né? Que foi a proposta do Norinaga, tá? Exaltar o Shinto. Como nós vimos no início, o próprio nome Shinto vem da influência chinesa sobre a cultura japonesa, né? E aí vai se ter a necessidade de se dar um nome para sua tradição. Isso lá pelo século VI, né? Com a grande influência, vai vindo do Japão filosofias como o budismo e o confucionismo, né? Eu digo filosofias, o empréstimo da palavra, tá? Ano que vem, vocês já vão pro primeiro ano, vão ver que filosofia é outra coisa, tá bom? Mas a gente usa a palavra emprestada sem problema. Então, ele vai fazer um estudo. Quando fala assim que ele aceitava a ética do bem e do mal, a gente vai ver que é um ponto delicado, porque não é tão marcante assim o bem e o mal entre os deuses do Shinto, né? É uma religião dividida entre masculino e feminino, né? A força masculina e a força feminina. E os deuses têm uma personalidade, né, que varia do bem e do mal. Tem lados positivos, tem lado negativo. Como a gente viu da raposa de 9 caudas. Entendeu? A raposa, pela crença do Shinto, a cada 100 anos ela cria uma cauda a mais. Quando ela criasse 9 caudas, ela teria poderes divinos, né? Mas não necessariamente seria uma raposa do bem, poderia ser uma raposa do mal e aí ela ia sair destruindo com tudo, tá bom? Pessoal, olha, essa aula foi rápida, mas foi proveitosa, tá? Vamos ficar por aqui.
Vou me despedir de vocês. Quiserem deixar um comentário, deixem aí, tá bom? E vamos dialogando por aqui. Forte abraço e tchau!